Evangelho de Mateus, capítulo 24, os versículos de 29 a 44. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se levantarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próxima às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu, a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nos ajude a compreender a mensagem da Tua palavra ao nosso coração nesta noite. E que nenhum de nós saia daqui, ó Deus, dispersentemente, ó Pai, como se nada tivesse ouvido, mas que a palavra do Senhor e a ação sobrenatural do Teu Santo Espírito possa, ó Deus, ensinar-nos aquilo que é vontade do Senhor para nós nesta noite. Em nome de Jesus te pedimos isso. Amém. Jesus voltará. Você está preparado para esse dia? Esta é uma frase muito repetida e muito usada, especialmente em pregações. E eu quero usá-la mais uma vez nesta noite. Mas eu quero começar um pouco antes disso. Eu quero começar falando de algo que aconteceu hoje às 4 da manhã. Às 4 da manhã eu estava dormindo, não era o melhor dos sonos, porque eu estou com uma faringite que está realmente me tirando a alegria. Mas eu estava dormindo e eu ouvi a campainha da minha casa e eu olhei no relógio e vi que eram 4 da manhã e eu imaginei, 4 da manhã? Se não for uma brincadeira, 4 da manhã na casa de um pastor, só pode significar uma coisa: é algo muito grave. Corri até a porta, olhei, tentei enxergar pelo vidro, não vi nada, então resolvi abrir a porta. E abri a porta e olhei e realmente não vi nada. Dei uma saída do lado de fora ali na área e olhei e não vi ninguém. Alguém deve ter apertado e saiu correndo. Depois que eu voltei para casa, aí os joelhos tremeram e eu comecei a pensar aquelas coisas que acontecem com todo ser humano. E se fosse alguma coisa mais séria, alguém tivesse apertado a campainha para eu abrir a porta e para alguém entrar em casa? E daí eu pensei, que grande besteira eu fiz. Por que eu abri? Por que eu saí? Tentei voltar para a cama e dormir. Quem disse que dorme? A minha mente de pastor, a minha mente que conhece um pouquinho de Bíblia, muito pouco, mas conhece, lembrou do texto que eu preguei há alguns dias, do Salmo 127,
que dizia: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então vamos dormir, porque a Bíblia é muito clara. Mas embora a mente lembre do texto bíblico, o coração é coração de homem. E aí eu acho que eu dei alguns cochilos até amanhecer o dia, mas realmente dormir, eu não dormi mais. Porque quando não era aquela curiosidade de saber por que fizeram isso, era preocupação. Nós somos assim. Tudo que nos pega de surpresa nos tira do nosso centro. Tudo que nos pega de surpresa, se for especialmente alguma coisa, como algo à noite, como alguma coisa que nós tenhamos a mínima chance de associar com o perigo, acaba o nosso sossego. É assim que nós somos. Mas é interessante que esse texto, o Senhor Jesus vai falar muitas coisas para nós, e Ele vai terminar exatamente com uma ilustração que nos tira o sossego. Uma ilustração que aparece aí nos últimos versículos, no 43 e no 44, que eu tive a oportunidade de vivenciar nesta noite. E eu sei o quanto isso nos tira o sossego. E então, eu não vou começar, obviamente, do verso 43 e voltar. Eu quero falar sobre tudo que estes versos têm para o nosso coração. Mas eu quero de antemão adiantá-los, de que estes versos foram dados para o conforto da igreja, que tem a segurança em Cristo Jesus, mas para o desconforto daqueles que, apesar de conhecerem a Cristo, vivem descuidadamente sobre esta terra. Por isso a proposição desta mensagem: Jesus Cristo voltará. Você está preparado? Muito bem, o texto que nós lemos é um texto de Mateus. Em Mateus, para recordarmos, o escritor deste texto registrou aquilo que Jesus tinha dito e aquilo que ele foi testemunha ocular no ministério de Jesus. Mas antes de ser um Mateus que registrou os evangelhos, Mateus foi um homem mau, um homem que praticava roubo, que era um corrupto. O nome dele era Levi, e ele era um cobrador de impostos, um publicano, fraudador, tanto dos romanos quanto dos próprios conterrâneos dele, os judeus. E este homem foi chamado pelo Senhor Jesus, apesar da condição ruim em que ele estava, apesar dos erros e dos pecados que ele cometia, como todos os outros homens, e de ser dentro daquela sociedade dos judeus taxado como alguém pior do que os outros. Ainda assim Jesus olhou para ele e o chamou, porque a obra que Cristo veio a realizar sobre esta terra foi a obra de salvar, de buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. E em Cristo Jesus renasceu a esperança. Ele é o sol da justiça, Ele é a luz do amanhecer para aqueles que estão perdidos. E então o Senhor Jesus é apresentado por Mateus não só como o Senhor e Salvador, mas Mateus, ao escrever este evangelho, ele tem uma preocupação de mostrar Jesus como o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Então, em cada uma das páginas de Mateus, Mateus vai fazer uma ligação da obra de Cristo com algo que foi prometido desde o passado sobre o que ele iria fazer. E ele narra a obra do Senhor Jesus, escreve, deixa para nós este evangelho, com esta proposição de mostrar Jesus Cristo como o Senhor, o Rei, o Filho do homem, aquele que foi prometido e esperado desde o princípio. Mateus escreveu e terminou provavelmente este evangelho por volta do ano 64 depois de Cristo. Portanto, cerca de 6 anos antes da destruição de Jerusalém por Roma, que acusou os próprios cristãos de terem colocado fogo lá em Jerusalém. Jesus é o cumprimento de todas as promessas. Este é o resumo da mensagem do Evangelho de Mateus. Esta mensagem ela foi estruturada por Mateus de uma forma muito inteligente. Óbvio que inspirado pelo Espírito de Deus, Mateus organizou a mensagem do Evangelho inteiro dele em 5 sermões. O primeiro sermão, ele fala sobre a ética do reino de Deus. É um sermão que encontra-se a partir do capítulo 5 e é também conhecido como o Sermão do Monte. E então, a partir deste sermão que apresenta a nova ética, a ética do reino de Deus,
proposta pelo Senhor Jesus, ele vai nos ensinar, mostrar um segundo sermão do Senhor Jesus, que é o discipulado e as missões, onde o Senhor envia os seus discípulos e mostra para eles qual que é o desafio daqueles que querem servir ao Senhor. Depois o Senhor Jesus vai mostrar a diferença entre este mundo e o reino dos céus, e vai falar sobre o reino dos céus para despertar nos seus servos o desejo de ir para lá. E aí ele vai para o penúltimo sermão, onde Jesus nos ensina a ser igreja. Ele ensina quais são os contornos do povo de Deus. Ele mostra Cristo como cabeça. Ele mostra Cristo como aquele que deve ser exaltado, cultuado, glorificado. Mostra a igreja como um lugar onde pessoas perdidas podem encontrar uma mensagem de esperança. Mostra a igreja não como as sinagogas, um lugar de hipocrisia, um lugar onde as pessoas, elas vendiam a imagem que elas não tinham. Não, ele mostra o Senhor Jesus como aquele que tem autoridade de quem fala e faz. E a igreja é o lugar onde aqueles que seguem a Jesus tentam com todo o esforço viver e fazer aquilo que dizem. E o último sermão, que é o sermão que nós encontramos aqui no capítulo 24, é chamado de um sermão escatológico ou um sermão profético. Nós estamos lendo uma parte deste sermão, não é o início. E então eu preciso falar para vocês o que gerou essa mensagem. Se você voltar no capítulo 23, você vai ver que nos últimos versículos, o Senhor Jesus faz um lamento sobre Jerusalém. O Senhor Jesus diz no versículo 37 aí de Mateus 23, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Havia um motivo pelo qual Jesus estava proferindo o sermão do capítulo 24. O motivo era exatamente a tristeza e a frustração, se é que nós podemos dar esse tipo de sentimento a Jesus, de saber que aquele povo teve tantas oportunidades, aquele povo foi chamado a atenção tantas vezes, e aquele povo, por último agora, tinha recebido o próprio Filho de Deus, e eles não o reconheceram como Filho de Deus. Muito pelo contrário, a atitude deles desde o princípio foi sempre perseguir aqueles que falavam a verdade. Sempre que Deus levantava um profeta para dizer coisas verdadeiras, mas ao mesmo tempo inconvenientes para o povo de Jerusalém, o povo se revoltava contra esses homens. Esta mesma fala nós vamos encontrar no sermão pregado por Estevão, lá no livro de Atos, a partir do capítulo 6. Onde Estevão vai dizer, vocês sempre mataram os profetas. E então a tristeza do Senhor Jesus é em aquele povo não ter aproveitado as oportunidades, não ter recebido o que Mateus recebeu. Mateus recebeu com todos os seus pecados, com todas as suas dificuldades, com toda a sua má reputação, ele recebe a Cristo. Cristo convida e imediatamente ele aceita. Ele não duvida, ele não questiona, ele não briga. Mas Jerusalém fez isso. Jerusalém, quem tinha a melhor chance de reconhecer a Cristo, simplesmente o negou. E então o Senhor Jesus sai de onde ele estava fazendo essa oração, que provavelmente é dentro do templo, e no capítulo 24, quando ele passa do lado de fora do templo, ele vê aquela grande construção, os discípulos ficam embasbacados com aquelas pedras brancas. Nós já falamos sobre isso quando expomos Marcos aqui, mas o novo templo estava sendo levantado com pedras brancas, pedras grandiosas, pedras monumentais, e então os discípulos ficavam olhando para aquilo extasiados. E o Senhor Jesus diz para eles, vocês não fiquem admirando isso daí não, porque neste lugar não ficará uma pedra sobre uma pedra, tudo isso daqui será destruído. E então os discípulos ficaram encucados com aquilo. O que o Senhor Jesus quis dizer com essas coisas? E então eles sobem para o Monte das Oliveiras, e lá no Monte das Oliveiras, Jesus começa a ensinar-lhes e a falar-lhes sobre os sinais dos últimos dias. Jesus começa com coisas que aconteceriam próximo àquela geração de pessoas. Jesus começa descrevendo a própria destruição do templo, algo que aconteceu 32 anos depois daqueles eventos, que ia acontecer depois de 6 anos que Marcos registrou isso, algo que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. E então o que está acontecendo aqui é que o Senhor Jesus está alertando aqueles discípulos
que aquela atitude de Jerusalém não ficaria impune. Toda aquela letargia, aquela dificuldade de Jerusalém de atender às inúmeras mensagens que lhe foram entregues, vai resultar em castigo. E então o Senhor Jesus não para aí, ele começa a falar sobre as coisas, os sinais dos últimos dias, os sinais que começariam naqueles momentos ali do primeiro século, mas estes sinais iam se amplificar ao longo dos séculos, até que chegasse o último dia, o dia glorioso do nosso Senhor Jesus, em que ele voltará com poder e glória. E então, ao apresentar estes sinais, ele fala de uma grande tribulação que há de vir sobre os filhos de Deus. Uma grande tribulação que há de vir para testar, forjar, que há de vir para mostrar o quanto este mundo jaz no maligno. E a igreja vai sofrer e vai ser perseguida por isso. Muitos falsos cristos surgirão, muitos enganos surgirão, e as pessoas devem ter todo o cuidado. Se você ler até o verso 28, você vai encontrar todas essas instruções de Jesus. E a partir do versículo 29, então, Jesus começa a alertar estes seus discípulos. O tema deste alerta é isso. Jesus estava dizendo para eles, eu vou voltar. E é melhor que vocês se preparem. E hoje eu quero propor isso para vocês. Jesus voltará. Você deve estar preparado. Você está preparado? Parece um tanto quanto repetitivo falar estas coisas, mas nós deveríamos pensar nisso todos os dias, porque talvez amanhã seja esse dia. Se você for analisar todos os eventos que são descritos aqui, a partir do versículo 3 até o versículo 28, você vai ver que em certa proporção todos eles já aconteceram. Todos eles. Terremotos, guerras, fome, perseguição a cristãos, morte de cristãos, está acontecendo nesse exato momento na Coreia do Norte, isso acontece. Falsos cristos aos montes, todos os séculos surge um bocado deles. Falsos mestres, o amor esfriando por parte dos filhos de Deus, muitos. Apostasia, gente abandonando a fé no Senhor, está acontecendo o tempo inteiro. O que falta acontecer para que se cumpra isso? O evangelho ser pregado às nações, o evangelho está amplamente publicado. E falta muito pouco para que não reste mais nenhum único povo, uma única tribo que não tenha ouvido o evangelho. Então a questão é, quanto tempo falta? O Senhor Jesus vai dizer nesse texto, nós vamos ver daqui a pouco, que nem ele sabe, os anjos não sabem, somente o Pai sabe. E é exatamente por este motivo que o Filho alerta os seus servos, porque ninguém sabe, nem ele. Portanto, que tipo de atitude eu devo ter? A minha atitude deve ser uma atitude diligente, de preparo. Vejamos o que o texto então nos ensina. A primeira mensagem, a primeira declaração de Jesus é exatamente a respeito do seu retorno. O versículo 29 diz, ele voltará em glória e majestade. Olha aí, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Ou seja, diferente da primeira vez em que o Senhor Jesus veio e nasceu como um bebê, dentro de uma manjedoura, num estábulo, num lugar extremamente precário, quase que anonimamente ali naquele lugar, em Belém. Diferente disso, quando ele voltar, da próxima vez, quando ele surgir novamente, ele virá com poder e glória. Ele será a grande luz daquele dia. Tudo o resto que reluz em todo este universo se apagará na presença de Deus. O que o texto nos apresenta é uma verdadeira comoção cósmica. Haverá um abalo em todas as estruturas, em todos os astros que existem neste universo. Tudo vai parar, tudo vai escurecer, tudo vai perder o seu brilho, tudo vai perder a sua função. Porque o Criador de todas as coisas virá com poder e grande glória, surgirá nas alturas e todos os olhos verão. Como Mateus está preocupado em mostrar que Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que foi anunciado, se você voltar, você vai encontrar que estas profecias já foram ditas. Isaías capítulo 13, por exemplo, no versículo 10 diz, porque as estrelas e constelações do céu não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Um outro profeta, o profeta Ezequiel, no capítulo 32, versículo 7 diz, quando eu te extinguir, diz o Senhor,
Cobrirei os céus e farei enegrecer as suas estrelas. Encobrirei o sol com uma nuvem e a lua não resplandecerá a luz. Quer mais? Isaías capítulo 34, versículo 4. Todo o exército do céu se dissolverá e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha de uma vide e a folha de uma figueira. A Bíblia está repleta de anunciação do que vai acontecer no grande e terrível dia do Senhor. E aí alguém diz, olha, isso aí é uma linguagem figurada, está falando dos poderes da terra. Não, não está falando de poderes da terra, está falando do cosmos. Este universo inteiro vai parar. Eu fico imaginando que se uma campainha deixa a gente preocupado na madrugada, você já imaginou quando este céu inteiro rasgar de ponta a ponta? O sol se escurecer, a lua não tiver mais o que refletir, as estrelas que nós sabemos são astros absolutamente gigantescos, infinitamente maiores do que esse planetinha em que nós vivemos, essas estrelas começarem a cair do céu como se fossem pingos. E você de repente ver o céu se enrolando como um pergaminho, ou se desenrolando como um pergaminho. E o Senhor Jesus vindo com poder e grande glória. O que Jesus está anunciando para aqueles seus discípulos, e o que Marcos registrou e anuncia a nós, é que Jesus voltará, mas diferente da primeira vez, que ele veio secretamente, que ele veio anonimamente, ele virá com poder e grande glória, e todo olho verá. A pergunta é, você está preparado? Qual o sentimento que tomaria conta do seu coração, se hoje o céu rasgasse e aparecesse o Filho de Deus nas nuvens com poder e grande glória? O que você sentiria? Alegria ou desespero? Essa é a pergunta que nós precisamos responder. O que você faria? Choraria de alegria ou choraria de tristeza? Esta é a pergunta que nós temos que responder. Zacarias, lá no capítulo 12 da sua profecia, dos versículos 10 a 12, nos ensina que muita gente nesse dia vai lamentar. Muita gente nesse dia vai chorar de desespero. Por quê? Porque simplesmente não ouviram os alertas de Deus, não deram ouvidos à mensagem do Senhor, não obedeceram ao Senhor, não se curvaram diante do Rei dos Reis. E então naquele último dia eles lamentarão. Apocalipse capítulo 6, que nós começamos a estudar hoje, dos versículos 13 até o capítulo 7, versículo 1, fala sobre este dia. Quer ver o relato de Apocalipse? Olhe lá. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por ventos fortes, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo o escravo e todo o livre, se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caia sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-nos? O Senhor Jesus voltará, e Ele voltará em glória e majestade. Ele virá para celebrar a sua vitória, a vitória daqueles que o amaram, daqueles que foram chamados por Ele, daqueles que são dele. Mas esse dia também será o dia em que Deus vai derramar a taça da sua ira sobre aqueles que não deram menor ouvido, a menor atenção para a mensagem do Senhor. Jesus voltará, você está preparado? A segunda mensagem desse texto para nós encontramos a partir do versículo de número 30, o texto diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Qual é a primeira atitude que o Senhor Jesus tomará neste grande dia da sua volta? A primeira atitude será revelar os filhos de Deus, será buscá-los dos quatro cantos da terra, será tomá-los desta terra, para transformar aqueles que estão vivos e ressuscitar aqueles que já morreram, e reunir os seus corpos com suas almas, para que todos juntos possam festejar a vitória do Cordeiro. Ele enviará os seus anjos para reunir
Vejam que este evento, talvez você não esteja aguardando, talvez você não esteja pensando neste evento, mas este evento é o evento mais aguardado em toda a criação, por toda a criação, desde os séculos mais antigos. Se você ler em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Sabe o que significa? Que os próprios homens não estão tendo expectativa com a vinda do Senhor Jesus. Os que não creem em Deus não têm expectativa porque ignoram 100%. E os cristãos não têm expectativa porque muitas vezes estão tão envolvidos com as coisas dessa terra que não pensam no céu. Mas o apóstolo Paulo diz algo muito interessante. Diz que toda a criação irracional, a criação que não pode se mover, inanimada, a criação que se move, toda a criação, todos os seres que existem sobre essa terra, todas as coisas, todas as plantas, tudo que existe sobre essa terra, tem uma ardente expectativa para que os filhos de Deus sejam revelados naquele último dia, porque é isso que precisa acontecer, para que finalmente essa terra seja redimida. Essa terra está em caos, essa terra foi tocada, foi amaldiçoada por causa dos nossos pecados. Então, quando nós olhamos para a criação, ela é pura vaidade, ela é algo absolutamente em ruínas. E a criação aguarda por ser novamente como ela era quando Deus a fez. É interessante que os seres irracionais aguardam o Filho de Deus, mas os seres racionais muitas vezes precisam ser advertidos como o Senhor Jesus advertiu. Como nós estamos lendo essa advertência nessa noite, para nos lembrar que Jesus volta, e a maior expectativa da minha vida, e o maior preparo que eu devo executar enquanto em vida, é me preparar para o grande e glorioso dia do Senhor, porque nesse dia não dá para ficar por último. Nesse dia, a primeira ação do Senhor Jesus, quando Ele voltar, é reunir o seu povo. Nesse dia não dá mais para pedir perdão, nesse dia não dá mais para procurar uma igreja, nesse dia não dará mais para ir confessar diante do Senhor os seus pecados. Esse será o dia em que o Senhor vai colocar à sua direita aqueles que são dele, e à sua esquerda aqueles que serão condenados eternamente. A questão é: Jesus voltará. Você faz parte deste povo que vai ser reunido de ponta a ponta desta terra, deste povo que vai ser ajuntado pelos anjos do Senhor, onde quer que eles estão? Vejam só, um texto muito interessante do apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 14 a 18, que diz assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então o texto, Paulo está dizendo: olha, naquele último dia, o Senhor Jesus virá com poder e grande glória, e junto com Ele virão aqueles que dormem, ou seja, aqueles que já morreram, crendo no Senhor Jesus. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, esta ordem aos anjos para que reúnam o povo de Deus, a voz do arcanjo, a ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Esta promessa, esta revelação deveria trazer conforto e alegria ao nosso coração. Mas quando a vinda do Senhor Jesus não é o assunto mais importante para a minha vida, realmente alguma coisa muito séria está acontecendo comigo, e alguma coisa muito crítica há de errado com a minha fé. O Senhor Jesus voltará. Essa deve ser a maior de todas as ansiedades
E essa sim, uma ansiedade benéfica, uma expectativa benéfica para a minha vida. Mas nós ficamos ansiosos por comida, por bebida, por vestimenta, por dinheiro, por negócios, por relacionamentos, quando nós deveríamos estar em ardente expectativa pela vinda do Senhor Jesus. Ainda há outros textos interessantes. 1 Coríntios capítulo 15, 51, diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Que promessa espetacular! Mas nós ainda estamos pensando nas coisas desta terra. Filipenses capítulo 3, de 20 a 21, diz: irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o Deus deles é o próprio ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu choro e me entristeço por muita gente que está no nosso meio, mas que não é de nada. Gente que não é do Senhor, gente que não tem um coração rendido a Cristo, gente que não aguarda o Salvador. E ele diz: por outro lado, nós aguardamos o nosso Salvador, que virá sobre as nuvens com poder e glória. Ele vai nos transformar, Ele vai nos levar para as mansões celestiais. Eu pergunto a você: Jesus Cristo voltará, você está preparado? Como é que eu sei se eu estou preparado? Bom, primeiro eu sei que eu estou preparado quando eu reconheço Jesus como Senhor da minha vida. Segundo, eu sei que estou preparado quando a maior expectativa da minha vida é a vinda do Senhor Jesus. Porque neste dia Ele vai me recolher de sobre esta terra, e vai me dar um corpo transformado, e vai me levar para junto dEle. É isso que você aguarda? É isso que você mais anseia? É isso que nós mais desejamos? Se isto é verdade, que bom, glória a Deus por isso. Mas se isso não é verdade na minha e na sua vida, nós precisamos repensar tudo na nossa vida, e agora, porque o dia e a hora nós não sabemos. Pode ser hoje, daqui a pouco, pode ser às 4 da manhã, mas pode ser daqui a alguns anos. O problema é que eu não sei, ninguém sabe, exceto o próprio Pai. Vejam só, há uma terceira mensagem nesse texto para nós: Deus preservará o seu povo. Vejam, a partir do versículo 32, há uma parábola sendo proposta. A parábola é a seguinte: observe a figueira. A figueira fica seca no inverno, e quando começam a surgir os primeiros brotos e as primeiras folhas, numa época em que não tinha folhinha, numa época em que não tinha calendário, numa época que ninguém podia olhar que lua que estava numa folhinha ou no próprio celular, ninguém podia entrar lá no Google para descobrir quantos dias faltava para a nova estação do ano. Nesta época as pessoas tinham que olhar os sinais para saber em que época nós estávamos. E então, olhar para as plantas era uma grande chance de você descobrir em que época você estava. E o texto aqui, o Senhor Jesus disse: olha, quando as folhas da figueira começam a reaparecer, isso significa que o verão está próximo, que vem chegando o verão. Jesus está usando essa ilustração para dizer: assim também, quando vocês virem estes sinais, saibam que o dia está próximo. E o que nós já sabemos? Esses sinais já estão acontecendo há muito tempo, e eles já estão aparecendo. As folhas da figueira já dão sinais de que o verão está próximo. Agora, há uma mensagem aqui. Vejam na sequência do texto. O texto diz: assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Alguém poderia dizer o seguinte:
Senhor Jesus, depois que acontecer todos esses sinais que o Senhor está falando, o Senhor diz que o Senhor voltará. O Senhor diz que os seus anjos vão reunir o seu povo de sobre a terra. Mas venha cá, Senhor, venhamos e convenhamos, vai sobrar alguém aqui? Vai sobrar alguém para ser recolhido quando este dia chegar? E o Senhor Jesus disse, olha, vocês devem ficar preparados, os dias, eles vão ser difíceis mesmos. E vocês saberão quando o fim estiver próximo, porque assim como a figueira dá suas folhas quando o verão está chegando, estes sinais apontam para o último dia, apontam para o fato de que esse dia está próximo. E vocês estarão vivos lá para ver, porque não passará esta geração até que eu venha. Este texto é um texto que tem gerado uma série de dificuldades de interpretação para descobrir o que é esta geração. Alguns sustentam que essa geração eram aqueles que estavam ali e que Jesus estava falando apenas da destruição de Jerusalém. Mas há um problema com isso. Porque o problema é que se Jesus estava falando apenas da destruição de Jerusalém, então ele deveria ter voltado no fim da destruição de Jerusalém, por volta do ano 70, ou pelo menos no final do primeiro século. Então Jesus não estava falando daquela geração que estava viva naqueles dias. Uma outra alegação é que Jesus estava falando a respeito dos judeus. E aí a coisa parece que faz um pouquinho mais de sentido. Porque esse tipo de menção aos judeus, usando essa palavra geração, ela acontece em outros lugares na Bíblia. Mas nós temos uma dificuldade com isso, porque quando nós olhamos o Novo Testamento, nós encontramos os apóstolos notificando aos cristãos que o novo Israel, o novo povo de Deus, é o povo que é chamado de Israel, mas não Israel por uma herança consanguínea, não por pertencer à nação política de Israel, mas porque em Cristo Jesus nós somos descendentes de Abraão, não apenas do seu sangue, aliás, não do seu sangue, mas da sua fé. Então nós somos filhos de Abraão, porque temos a mesma fé que havia em Abraão. Então somos Israel de Deus, porque pertencemos a esta grande família que o próprio Deus prometeu a Abraão como sua descendência, que seria maior do que as estrelas do céu, ou que a areia, tão incontável quanto a areia de uma praia. E então dizer que o texto está falando de geração como uma referência ao próprio Israel, também seria limitar o texto, porque então a igreja não seria preservada. Então a interpretação mais coerente do texto e mais aceitada hoje em dia é que a referência do Senhor Jesus é a todos aqueles que crerem em Cristo Jesus. A igreja do Senhor composta de gentios, mas também de judeus. Até porque Mateus está escrevendo esta mensagem, enviando essa mensagem para a igreja de Antioquia. E a igreja de Antioquia era constituída de crentes judeus e crentes gentios. Você já imaginou se Mateus quisesse, ao escrever desta maneira, trazer uma mensagem para uma igreja composta de judeu e gentio, falar que o judeu ia permanecer e os outros não? Imagine a confusão que isso causaria para o pastor da igreja. Então, a menção aqui é provavelmente, de acordo com aquilo que a maioria dos comentaristas, pelo menos os reformados, têm admitido sobre esse texto, é que a referência é ao povo de Deus. A igreja do Senhor, o Israel de Deus, composto por gente que não é de Israel, mas também composto nos últimos dias por aqueles que são de Israel. E isso combina com a fala de Paulo lá em Romanos capítulo 11, porque Paulo diz o seguinte: quando este povo, que por causa de Deus transmitir, querer dar a mensagem a vocês, querer manifestar graça a vocês, esse povo foi posto em ciúme e eles rejeitaram a Cristo, e por causa disso veio grande salvação aos gentios. Imagine que nos últimos dias, quando este povo voltar para o Senhor, quão grande salvação será esta? Se pela desobediência deles veio grande salvação a nós, imagine o que vai acontecer pela obediência deles. Então nós podemos imaginar que há assim uma promessa aqui, de que apesar desses dias serem dias de tribulação, o Senhor vai preservar o seu povo. Vai preservar o seu povo dos quatro cantos desta terra. Por isso, os dois primeiros versículos que nós lemos, 29 e 30, diz que os anjos vão reunir os eleitos do Senhor dos quatro ventos de sobre a terra. Ou seja, tem crente, tem filhos de Deus em todos os cantos. Os dias serão difíceis, serão dias de tribulação, mas o Senhor vai preservar a vida dos seus filhos.
eles estarão vivos. Que grande mensagem para o nosso coração. A mensagem é: o nosso Senhor se responsabiliza, se compromete em nos fazer atravessar essas tribulações, mesmo que nós sejamos envergonhados, maltratados, perseguidos, mesmo que nós sejamos torturados, mesmo que nós não possamos, eles tentem calar a nossa voz, ainda assim o Senhor vai preservar-nos. A pergunta é: Jesus voltará, você está preparado? O Senhor Jesus vai preservar um povo santo, um povo redimido, uma raça eleita, um povo que não vai se dobrar a este mundo nem a Satanás. Você faz parte deste povo? Este povo é o povo que confessa o Senhor Jesus como o Senhor de suas vidas. Este povo é o povo que depende da graça e da misericórdia do Senhor todos os dias. Esse povo é o povo que lança toda a sua confiança sobre o nome do Senhor Jesus. A última mensagem desse texto para nós é este alerta: ficai, pois, preparados. Os versículos que nós lemos a partir deste alerta são que aqueles dias serão dias de grande surpresa. Assim como nos dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé? Se você olhar Gênesis, a partir do capítulo 6, você vai encontrar que Noé, a partir do capítulo 5, e sua família receberam de Deus uma orientação para que construísse uma arca, para que eles pudessem ser salvos, porque Deus tinha decidido punir toda a raça por causa do seu pecado. E então Noé passou a construir aquela arca, e durante 1 século ele ficou fazendo isso. Mas não só construindo, ele construía e pregava. E o que o povo fazia? O povo fazia de conta que não estava acontecendo absolutamente nada. O povo fazia chacota de Noé. O povo ria dele. O povo continuava a se casar, continuava a trabalhar, continuava a festejar, continuava a brincar com suas próprias vidas. E Noé construía a arca. Até o dia em que ele entrou com a sua família, a arca foi fechada. E quando a chuva começou a cair, o desespero tomou conta daquele povo, porque aí a ficha deles caiu. O Senhor Jesus está dizendo que o dia da volta dele será como nos dias de Noé. Vai ser assim: o povo estará fazendo o que sempre fez, ninguém estará esperando, e quando ninguém estiver esperando, o Senhor Jesus virá. Eu quero encerrar dizendo, ou citando alguns textos que falam sobre isso e que são muito interessantes para o nosso coração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, de 1 a 6, diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz, segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores do parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que este dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Portanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Por quê? Porque o dia do Senhor vem. Eu não posso andar praticando as mesmas obras daqueles que não conhecem ao Senhor. Ontem eu estava falando com a mocidade e estava dizendo isso para eles. Lá em Romanos, no capítulo 13, no final do capítulo, o apóstolo Paulo se dirige a nós, a igreja, e diz assim: já é hora de vos despertardes do sono. Vai alta noite e vem chegando o dia, e a nossa salvação está agora mais próxima do que no início, quando nós cremos. Sabe o que Paulo está dizendo? Sabe quando você está na cama e você ainda não está dormindo, e aí vem o pai, a mãe, o esposo, a esposa com uma coberta bem quentinha e põe em cima de você, mas você está com o olho fechado, você não quer abrir para que a pessoa não perceba que você está acordado, que é tão gostoso alguém vir e cobrir a gente. Paulo está dizendo, nós estamos desse jeitinho no mundo. A gente está lá, acordado, porque o Espírito de Deus nos despertou para enxergarmos as verdades, mas o que a gente quer? A gente quer que o mundo não perceba que nós estamos acordados. Então a gente põe a cabecinha no travesseiro, fecha o olho e faz de conta que nós somos um deles.
E nós fazemos de conta que estamos dormindo. Enquanto isso, o mundo nos afaga, como se nós fôssemos do mundo. Paulo diz: está na hora de vocês acordarem. Está na hora de vocês despertarem. Vocês não são do mundo. Vocês não podem viver como as pessoas que estão no mundo vivem. Vocês são do dia. Vocês não podem andar por aí praticando as mesmas coisas que eles fazem na madrugada. Você não pode andar por aí como se você fosse um ignorante a respeito do fim. Jesus voltará. Você está preparado? Ou você está simplesmente dormindo e fazendo de conta que nada vai acontecer? O Senhor conta-nos que Noé advertiu durante um século inteiro aquele povo a respeito do que ia acontecer, e eles duvidaram. Talvez você esteja frequentando uma igreja quase há um século e ainda não está com nenhum tipo de expectativa sobre a vinda do Senhor Jesus. Um coração regenerado tem, assim como a criação, uma ardente expectativa pela vinda do Filho de Deus. Um coração regenerado acorda todos os dias e olha para o céu e pensa: Senhor, será hoje esse dia glorioso? Será hoje esse dia que o Senhor vai me livrar do pecado de uma vez por todas? Será hoje o dia que o Senhor vai me livrar de todas as tendências pecaminosas do meu coração? Será hoje o dia que pela última vez eu vou ter que orar e me arrepender dos meus pecados, porque eu os cometo todos os dias? Será hoje que o Senhor vai colocar debaixo dos teus pés todos os inimigos do Senhor? Senhor, será que é hoje o dia em que eu não precisarei mais lidar nem com a minha natureza pecaminosa, nem com a natureza pecaminosa daqueles que vivem ao meu redor? Será hoje o dia que o Senhor vai me glorificar e me transformar de uma vez por todas? Essa é a expectativa dos filhos de Deus. E é isso que Jesus está dizendo para aqueles apóstolos: não fiquem admirados com construções como as construções do templo. Isso tudo vai cair. Isso tudo vai ser derribado. No dia em que eu voltar, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar, todos vão se dobrar. Alguns para glorificar e para dar início na sua vida eterna com o Senhor. Alguns para lamentarem e chorarem em desespero, porque iniciará a sua angústia eterna. Eu pergunto a você nessa noite: Jesus voltará, você está preparado? E aí você pode me responder com uma pergunta: pastor, como que eu faço para ficar preparado? Nós cantamos isso muitas vezes aqui, hoje ainda vamos cantar mais. O Senhor Jesus é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que pode dar fé para que você creia. O Senhor Jesus é o autor e consumador da nossa redenção. Foi Ele que veio a este mundo. Ele viveu uma vida perfeita e morreu a nossa morte maldita, para que nós pudéssemos viver a vida dele. Ele pagou por todos os nossos pecados naquela cruz. E a salvação que podemos ter em Cristo Jesus, ela é obra de Deus e ela é graciosa. Deus não te cobra nada por isso. Lembra que no início eu disse, esse texto foi registrado por Mateus, que antes de ser Mateus era Levi, um fraudador, um ladrão, um homem de péssima reputação. Mas o Senhor Jesus diz na sua palavra, inclusive Mateus registrou isso: eu vim para os doentes e não para os sãos. Eu vim buscar e salvar os que estão perdidos. Se você está aflito e necessitado, se hoje essas palavras trouxeram inquietação ao seu coração, eu quero dizer que está aqui nesta noite aquele que pode salvar a sua vida, porque até o dia da sua volta, Ele é o grande Redentor e Salvador daqueles que estão perdidos. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Ah, mas eu tenho tantos problemas na minha vida, tantos defeitos, tantas coisas erradas. E eu vou dizer para você, você não é diferente de nenhum de nós. Todos nós fomos encontrados por Cristo Jesus numa condição precária. E o Senhor Jesus nos amou com amor eterno. Ele nos atraiu para junto dele. E Ele nos concedeu, por sua obra na cruz, uma salvação que não podia ser conquistada por nós. Ela só poderia ser recebida por nós graciosamente. Só poderíamos tê-la se outra pessoa nos oferecesse. E Cristo nos ofereceu. Então, diante de você está a oportunidade nesta noite de render-se ao Senhor Jesus, reconhecendo que só Ele é Deus, que só Ele é o Senhor, e que só nele você pode ter a vida eterna. Não me importo com quantos anos você tenha de igreja, talvez você ainda não sirva ao Senhor de todo o coração. Talvez ainda você não seja convertido ao Senhor Jesus.
Porque, como lemos, o apóstolo Paulo diz, muita gente viveu com a gente, mas não era dos nossos. Hoje o Senhor nos desafia com a sua palavra. Jesus voltará. E você está preparado? Se não, creia no Senhor Jesus de todo o seu coração. Peça ao Senhor nesta noite que derrame abundantemente fé em seu coração, para que você creia. É isto que só Deus pode fazer por você, e que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, senão em Cristo Jesus. Ele um dia voltará, mas naquele dia vai ser tarde demais. Aquele dia vai ser o dia em que Ele vai separar os que são e os que não são. Não deixe para a última hora, porque esse dia nós não sabemos, nem o dia e nem a hora. Hoje é um momento bom para você buscar ao Senhor. Isaías capítulo 55 nos ensina: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, a Tua palavra nos alertou nesta noite a respeito do fim. Ó Deus, como é para nós, ó Deus, vergonhoso saber que a própria criação aguarda ardentemente pela volta do Senhor Jesus, pela manifestação dos filhos do Senhor, e nós muitas vezes vivemos ocupados com as coisas deste mundo, dizendo paz e segurança. Temos tudo sobre esta terra, que vida boa, como se o nosso fim fosse aqui. Ó Deus, ajude-nos a lembrar que, diferente da nossa condição circunstancial e momentânea, muitos irmãos nossos do outro lado deste planeta, em outros continentes, estão morrendo, decapitados, torturados por causa da fé em Cristo Jesus. E o que nós experimentamos aqui é algo momentâneo e passageiro, e as coisas podem mudar muito rapidamente. Portanto, ó Deus, não permita que o nosso coração fique aliançado, fixado, colado nas coisas desta terra, mas que, ó Deus, o nosso coração esteja completamente voltado para o Senhor, aguardando ansiosamente pela volta do Senhor Jesus, por aquele dia maravilhoso em que o Senhor há de nos chamar à Tua presença, por aquele dia espetacular em que o Senhor há de transformar os nossos corpos, por aquele dia espetacular em que o Senhor há de ressuscitar aqueles que já partiram, por aquele dia extraordinário em que o Senhor vai mostrar a sua majestade e glória, para que todo joelho se dobre diante do Senhor. Ó Pai, ajude-nos, a Deus, a alimentar essa esperança e essa expectativa em nosso coração, para que dia a dia nós estejamos preparados para a volta do Senhor Jesus. Ó Deus, que este ensino e esta mensagem nos inquiete, ó Deus, para que nós não durmamos o sono, ó Pai, do conformismo, o sono da complacência, o sono da leviandade, o sono da loucura, de um povo que sabe a verdade e não pode dormir. Ó Deus, que esta mensagem nos faça viver como acordados em pleno dia, sabendo que esses dias são maus, que este mundo jaz no maligno, e nós que sabemos a verdade, como alguém já orou aqui nesta noite, não podemos ficar calados. Ó Deus, desperta-nos, tira de nós essa preocupação profunda em querer ganhar a simpatia das pessoas, em querer falar o que os outros gostam de ouvir. Tira do nosso coração, ó Deus, essa preocupação exacerbada com a opinião de incrédulos. Coloca no nosso coração, ó Deus, um fervor, uma viva chama de amor pelo Senhor, de tal maneira, ó Deus, que como Josué disse lá no passado, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós também possamos fazer isso hoje. Ainda que o modelo de vida que o Senhor propõe para nós vai frontalmente contra o modelo de vida proposto pela nossa sociedade, que nós não negociemos a fé, mas que nós, ó Deus, temamos única e exclusivamente o Senhor e não aos homens. O Senhor Jesus voltará. Ajude-nos, ó Pai, a estarmos preparados. É a oração que fazemos ao Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos...